Então, Nádia, tudo bem? Bem-vindas ao programa! Sextas Talks! Então, Nádia. Isto é o que acontece quando és tu a começar. Estás boa? Estou A bem, semana estou. correu bem? E a tua? Sim, correu bem. Hoje é obrigada. terça, mas está-se bem. Então, mas a tua semana começou na terça-feira passada? Ai, Como é que foi a tua última semana? Foi ótimo. Foi boa, não foi? Quase não te vi. Vamos falar de coisas sérias, faz favor. Então, hoje vamos falar sobre os desafios de sermos psicólogas, não é? Poucos. Então, poucos, muitos. Muitos poucos. Muitos. 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 Então, o que é que pensaste quando escolheste este tema? Sempre uma discussão. Pensei que quando pensam em psicólogo ou psicóloga, pensam na pessoa que sabe resolver todos os problemas e que se calhar não tem nenhum, não é? Sim. E que quando tem, como é que é possível? Tu és psicóloga? Exatamente. Isso acontece muitas vezes. Nós devíamos saber resolver os nossos próprios problemas. Nenhum outro profissional precisa de resolver os seus próprios problemas. O advogado médico pode não é? fumar e estar doente, não é? O médico pode ir ao médico, o advogado pode precisar de um advogado. O psicólogo vai ao Mas o psicólogo. psicólogo vai ao psicólogo, como assim? Não pode. Então não estás bem para cuidar de mim. Felizmente já começa a ser um bocadinho desmistificado, cada vez mais psicólogos vêm dizer que também vão ao psicólogo e porque é que o fazem, mas houve ainda é um bocadinho estranho, mas houve uma fase que era ainda mais desafiante, não é? É como se até nós psicólogos poderíamos questionar o nosso próprio bem-estar e a nossa própria sanidade mental se tivéssemos aquela necessidade de ir ao E psicólogo. o nosso profissionalismo. Sim. Não é? Porque toda a gente tem direito a desequilíbrios. Eu acho que o psicólogo é a primeira pessoa que percebe isso. Mas quando dizem que tu não és bom psicólogo porque não consegues resolver os teus problemas, não é? Imagina a pressão que muitas vezes nós sentimos em sermos perfeitos, temos as respostas para tudo, conseguimos resolver os problemas todos dos outros, os nossos, da nossa família, não é? Acaba por ser um grande desafio porque há uma expectativa muito grande sobre a pessoa que devia ter todas as soluções. Sim, não é? E agora falaste nisso também de resolver os problemas da família e tudo mais, que às vezes os amigos estão a passar por alguma situação, a familiar está a passar por uma situação e de repente ouves alguém, olha, vai lá falar um bocadinho com aquela pessoa, para ver se tu consegues ajudar, não é? Vez. Tu és psicólogo, vai lá, vê lá se consegues ali ajudar, a gerir, e as pessoas não percebem que não é assim, que não é como uma conversa que as coisas... Era fixe, nem é uma conversa, ricas, não é? Sim, se fosse só assim, mas que é muito mais do que isso. Então acredito que também ainda é muito visto de uma maneira demasiado simples para aquilo que é tão complexo. É como se fosse só uma conversa e a coisa... Por acaso, agora estavas a falar uma coisa que eu nem tinha pensado, mas que é um dos grandes desafios que eu vivo, é mesmo no meu meio social, onde às vezes nós também precisamos de desabafar, de reclamar, de às vezes ter vontade de desistir e poder dizê-lo sem pudor, não é? Nesse meio é muito difícil encontrar pessoas que nos consigam ver nesse registro. Porque normalmente nós conhecemos a pessoa num registro de estarmos a ajudar, não é? De sermos a pessoa, lá está, que tem as respostas, que ajuda, que chega, que tem as soluções. E eu digo isto muito às pessoas mais próximas na minha vida, que é, pá, chega uma altura que tem que haver a reciprocidade, não é? Que eu também tenho que poder chegar e falar, e também preciso que me ouçam, eu também preciso de sentir que se tiver a cair que também me seguram, que não é um drama quando eu não estou bem, que eu também tenho dias em que não me apetece, em que eu também tenho dias em que não consigo pôr tudo em prática, em que eu também tenho dias em que também me chateio com as pessoas, não é? Que também discuto, que também tenho ciúmes, que também sinto coisas e que também... Há poucas pessoas, não é, do meio que a gente vai conhecendo, quando sabem, sobre psicóloga, etc., que passam daquelas pessoas que gostam muito de ti, porque tu, uau, falas tão bem, tens tantas soluções, e és tão bom no teu trabalho, tão competente, e comunicas muito bem, para passar para reais amigos que também conseguem inverter o papel de vez em quando. Sim. Não sei se sentes o mesmo desafio de, Sim. no meio das pessoas onde precisamos de segurança também, e de ser normais, acabamos por ser psicólogos sempre. Não é? Sim, e que é um pouco desafiante às vezes quebrar essa barreira. Ainda este fim de semana estava com uma pessoa
E estávamos a conversar e tudo mais, ela tipo, falar bué, não sei o quê, e de repente ela vem para me dar um conselho e ela diz, mas eu acho que tu sabes isto. E eu olho para ela como quem diz, não podes dar, e ela depois diz, ok, vou esquecer que tu és psicóloga, e eu, ok, estamos aqui como amigas, aqui não sou psicóloga, nem tu és minha cliente, nem nada do género. Então às vezes ainda existe, as pessoas até podem querer dizer alguma coisa, mas ficam, tu deves saber isto. Não sei tudo, não tenho todas as respostas. Eu lembro também, houve uma vez uma amiga minha, que ela perguntou-me como é que eu estava, e eu disse exatamente como é que eu estava, e ela, tu... estás a sentir assim? Como assim? Eu não te via nada assim, tudo mais. Tu parece que aquela pessoa consegue sempre superar tudo e ser super resiliente. Eu não, eu também sinto as coisas, eu também fico para baixo e tudo mais. Então esta capa, esta idealização que existe à volta do psicólogo, que ele tem que estar sempre bem, e que está sempre bem e que tem a solução para tudo, não é bem assim. Isso estás a dizer é muito real. Nós também precisamos desse espaço e não nos sentimos julgadas se nos apetece reclamar ou mostrar que estamos para baixo, que estamos num momento mais vulnerável e que está tudo bem estarmos assim e termos essas pessoas que nos acolhem dessa forma sem nos deixarem de ver como um profissional, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Não é para um dentista ter uma cara e que ele não é um bom dentista. E é preciso também ver dessa forma, que nós todos temos as nossas questões, todos nós somos humanos, temos os nossos altos e baixos, e não é porque eu estudei. O facto de eu ter estudado e de até conseguir aplicar o conhecimento nas outras pessoas não quer dizer que eu consiga aplicar de forma em mim, não é? De forma infalível em mim. Por isso é que eu também preciso de alguém que veja do lado de fora. Ainda no outro dia também ouvi uma analogia que é, eu não consigo ver o meu próprio nariz, não é? Mas eu não consegues. Olha, só se fosse o Pinóquio. Aqui, tu sabes que ele está aí. Eu estou a ver. Ele está aí, mas não consegues ver o teu próprio nariz. Se tu estiveres com o nariz sujo, tu precisas de alguém que te diga, ou precisas de um espelho. Então nós também precisamos de alguém que nos ajude a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Não temos todas as respostas em nós. E também é importante que desmistificar um bocadinho isso. Hoje em dia, graças às redes sociais, os psicólogos já vêm mais a dizer, olha, eu também vou ao psicólogo por causa disto e daquilo. Humanizam-se mais, não é? Porque eu acho que também houve uma altura em que o psicólogo era visto muito só como psicólogo clínico, e há muitas áreas da psicologia, a psicologia educacional, a psicologia do desporto, a psicologia de organizações, agora as vertentes mais voltadas para o desenvolvimento pessoal, voltadas para a saúde, para hábitos, etc. Ou seja, faz com que também as pessoas tenham mais liberdade para falar, mas quando era visto só como um psicólogo clínico, tínhamos que ter um resguardo, quase nem quis aparecer. Sim, de uma forma muito regrada, muito dentro da caixa, tinha que ser tudo muito direitinho. E agora percebem que nós somos humanos, não somos aquela pessoa, às vezes até inacessível. E como se estivesse a ter, sei lá, uma coisa intocável. Na montanha, exatamente. Na montanha que tem o conselho, não é? Que tu para chegares lá tens que subir uma montanha. E sabes que encontrar um psicólogo às vezes é como quase, subir uma montanha. É como entrar numa floresta chinesa e subir uma montanha em que tens que passar dias com fome, porque estão muito escondidos, não é? Como estavas a dizer, hoje em dia nas redes sociais já se encontra mais, mas há uns anos, há muito pouco tempo, o psicólogo ainda estava muito escondido e era tudo muito resguardado, o que aumentava o tabu, não é? Do psicólogo e aumentava mais a mística do que o psicólogo era aquele ser perfeito que te ia dar o conselho X e que ia mudar a tua vida. E depois, o facto do psicólogo clínico ter o formato de entras na sala, falas aquela hora, ele naquele momento, a relação é assimétrica, não é? O psicólogo, a relação é sendo terapêutico, o psicólogo está ali para te aconselhar, ele não está, em princípio, não está a meio da sessão a dizer isso também me aconteceu, olha, vou-te contar o que me aconteceu a mim. A relação é assimétrica, a pessoa está ali para falar dela e depois acaba de falar dela, sai. Nós não sabemos como é que o psicólogo é depois daquilo. Não sei se já viste aquela série chamada Terapia. Não viste? Não. Então é uma série, para quem não sabe, uma série, acho que até a versão original é dos Estados Unidos, mas já no Brasil, já a portuguesa, em que conta a história de um psicólogo, cada episódio é um cliente, e depois quando anda aos episódios, volta ao primeiro cliente, e tu vês o acompanhamento dele a vários clientes, ou pacientes, como queiram chamar, que ele tem. Só que no meio disto vês a vida dele. Ele tem problemas com a mulher, que ele apaixona-se por uma das pacientes que tem, que ele também vai à psicóloga dele, portanto vês que ele tem toda uma vida, mas que depois chega ali e consegue, não é? Como outro profissional qualquer, consegue deixar, não é, razoavelmente a sua vida pessoal de lado e ser o profissional que tem que ser para ajudar outras pessoas. Que no caso, o psicólogo
é ajudar outras pessoas, não é? Através Exato. da conversa, da relação terapêutica, etc. Mas, exatamente por muitas vezes o psicólogo ter sido visto como esta pessoa que está no consultório à espera das pessoas para resolver os problemas delas, nunca, se calhar, foi visto como uma pessoa, foi visto só como um ser humano. como psicólogo. Isto acontece, estávamos a falar na família, não é? Às vezes, eu lembro-me de uma vez estarmos à mesa e estávamos a ver um programa, acho que era a Oprah, e ela estava a entrevistar um pedófilo. E houve alguns comentários, né, à mesa, nós, família, este gajo, não sei o quê, para isto, como é que é possível, pedófilo, não sei o quê. E eu disse, vocês sabem que isto provavelmente é uma doença. Mental. Uhum. Pronto, lá vem a psicóloga. Levantaram-se todos nunca mais digo nada. Não é? Ou seja, há até às vezes, não é? às vezes dentro da nossa família que nos viram crescer, não é? Portanto, existe este preconceito, este tabu, não é? Muitas vezes aquela pessoa, tem é que se levantar e fazer as coisas, e nós dizemos, não é bem assim, pode haver outras questões envolvidas. Pode estar com sintomas depressivos, pode estar... não é? Pronto, existe aquelas conversas ainda assim que às vezes podem ser difíceis de ter, ao mesmo tempo que esperam de nós, não é? Uma perfeição, uma respostas para tudo, etc. Eu também sinto isso no meu trabalho, no meio desportivo. Acho que é um meio que faz com que tu andes sempre entre as pessoas. Tu não estás num consultório fechado à espera, não é, dos atletas. Estás no campo a ver um treino, vais para estágio, estás no jogo, estás com as pessoas, estás nos corredores, não é? Há refeições juntos, não é? Tu estás sempre com as pessoas. E o que eu sinto é que, por exemplo, um fisioterapeuta, um nutricionista, um whatever, podem reclamar, podem falar, podem ter opiniões sobre os atletas sem problema nenhum, sobre o clube, sobre a vida, sobre não sei o quê. Tudo o que o psicólogo diz foi o psicólogo que disse. E isto faz com que o psicólogo, no caso do desporto, e digo isto muito aos psicólogos do desporto, tenham que ter um extra cuidado sobre aquilo que são. Infelizmente ainda é assim, não é? Eu acho que também devíamos ser vistos como pessoas, mas ao mesmo tempo esperam tudo o que aquela pessoa disser foi o psicólogo que disse. Sim, o psicólogo tem diz, que estar escrito, não é? Como se estivesse escrito, não se desfaz. Exatamente. Portanto, acabam por ser coisas que eu acho que para nós, psicólogas, faz com que nós também, de uma forma, não sei se inconsciente, mas automática, também tenhamos esta imagem de nós, que se não estamos bem, é porque somos péssimos, não é? Também nós mesmos depois acabamos por ter esta imagem de nós, que temos que ser a resposta para tudo. Isto faz com que às vezes, isto eu também falo muito no meio do desporto, tínhamos muita ansiedade em ter a resposta para tudo, as pessoas fazem as perguntas, que às vezes não têm resposta, não é? O que é que achaste deste treino? Foi um treino normal, não tenho resposta, mas como às vezes, não é? Temos as nossas inseguranças, as nossas coisas, temos de dar resposta para tudo, senão vão achar que eu não estou aqui a fazer nada, estou só a olhar para o treino, não estou a ver nada, não é? Ou seja, há aqui muitas coisas que depois também o psicólogo tem este desafio, e que faz com que ele, como pessoa, sofra um bocadinho, eu acho. Sim, acabamos por nos pressionar bastante e por colocar até mesmo em causa a nossa própria competência por às vezes não sabermos. Eu lembro-me que houve uma vez, depois mexe com muitas inseguranças, emoções, síndrome do impostor, tudo mais alguma coisa, que houve uma vez que uma cliente minha não tem esse diagnóstico, mas ela tem aqui bastante ansiedade. Ela uma vez mandou uma mensagem: olha, Petra, eu estive aqui a ajustar umas coisas e eu estive aqui a ver os sintomas de POC e eu acho que eu tenho POC, porque este, eu identifico-me com isto. Eu comecei, será que ela tem POC e eu não dei conta? Ui! Que profissional é que eu sou? Será que eu não estou suficiente? Será que não... E eu não tinha uma resposta para lhe dar naquele momento. Eu disse, olha, não sei, vou estudar, vou ver e depois digo-te alguma coisa. A verdade é que eu não tinha uma resposta para lhe dar naquele momento. Mas esta questão foi assim muito rápido na minha cabeça sou uma má profissional, porque se calhar ela tem POC e eu não dei conta, mas ao mesmo tempo tenho que dizer que não sei e saber que dizer que não sei e que vou ver e que vou avaliar, para mim foi no género, se calhar eu devia ter dado conta antes, mas eu tenho que ser humilde e dizer que não sei e que vou ver, porque eu não tenho todas as respostas na ponta da língua. E às vezes é esta pressão, às vezes os próprios clientes, eu trabalho na área clínica, fazem-nos questões, colocam-nos perguntas ou trazem-nos situações e às vezes eu sinto que depositam em nós uma confiança como se nós tivéssemos uma bola de cristal e tivéssemos de ter as respostas todas e às vezes a única resposta eu acho que eu tenho... que as pessoas não têm grande noção. A psicologia tem muitas semelhanças, para ser mais fácil, à medicina, não é? A medicina tem várias áreas, não é? Não é suposto um ortopedista saber tudo sobre o coração, sabe, no geral, não é? Algumas coisas, não é? Porque estudou no geral e depois aprofundou para uma especialidade, mas
eu, como psicóloga do desporto, fiz mestrado em Psicologia Forense. Eu não sei se as pessoas têm noção que o livro das doenças mentais, que é da avaliação clínica, é desta grossura. E que às vezes é difícil a pessoa chegar e dizer: tenho isto, o que é que tu achas que eu tenho? Eu não sei. Sim, tem que ver, tem que Tu sabes que avaliar, existem tem que milhares de perceber, testes de avaliação psicológica, exatamente para não termos que adivinhar qual é que é o diagnóstico de uma pessoa. Eu não me sinto à vontade para diagnosticar, eu vejo alguns sintomas, lá está, no geral nós sabemos psicologia, vejo alguns sintomas e encaminho para a pessoa ir a uma avaliação se eu desconfiar que a pessoa realmente tem alguma patologia. Mas eu não me sinto à vontade para diagnosticar nada, eu tenho grandes desconfianças e principalmente daquilo que são as doenças mentais mais comuns, a depressão, a ansiedade generalizada, etc. Um burnout, dá mais ou menos, não é? Uma Para pessoa. ver, sim. Mas ainda assim eu não digo de certeza absoluta, eu digo, olha, tens este sim. sintoma que em princípio será isto, mas aconselho-te a falares com esta ou esta pessoa ou procurares alguém da psicologia clínica ou fazeres uma avaliação para veres de certeza absoluta, porque é como esperarem que um médico olhe para ti e diga: tu tens cancro. Não, espera, temos que fazer Sim. análises, Sim, testes, exatamente. ressonâncias e taques e Sim. sei lá mais o que é que tens que fazer para ver se realmente... Mas os sintomas criam uma desconfiança que depois fazem com que tu investigues Agora mais. até me fazes tocar no outro ponto, que é os desafios dos psicólogos nas redes sociais. Que acontece muitas vezes. As pessoas mandarem uma mensagem de texto deste tamanho, não estou a dizer para deixarem de mandar, Tipo, tenho um estica. gosto enorme em responder às mensagens, mas uma mensagem deste tamanho a perguntar: o que é que achas que eu devo fazer? Uma conversa do Instagram. E às vezes ainda levam a mal quando tu respondes: olha, tu precisas de ver isso em terapia. E as pessoas: eu? Terapia? Ou então vou pagar? Então só queres saber do dinheiro? Tipo, não é isso. É porque... Não, eu não dá. vou mandar mensagem no Instagram do médico a dizer: olha, estou a sentir isto e aquilo, acha que eu tenho isto. Yeah. É impensável. Então porquê que os psicólogos muitas vezes têm que... Às vezes até são mal vistos por causa disto. Que devíamos resolver todos os problemas e mais alguns. E isso entra num outro desafio de graça. Olha, Não tinham que pagar. esse desafio Não é é? interessante. Cobrarmos o que achamos que valemos. Porque somos psicólogos que ajudamos pessoas. Sim. Vais cobrar tanto para ajudar pessoas. Há pessoas que até dizem que a psicologia é por amor. Sim, eu faço aquilo que eu gosto porque eu amo aquilo que eu faço, mas eu também preciso de comer, não? Eu preciso de... Se eu pudesse, faria de graça, mas não, nem é suposto, porque o meu trabalho tem valor e eu também invisto constantemente naquilo que eu faço. Mas ainda é uma coisa que é muito mal vista, porque se tu vais ao médico e tens de cobrar e tens de pagar 110 euros por uma consulta no privado, ou se vais a um dentista, ou se vais a outro profissional de saúde qualquer, tu pagas e bem, até mesmo um psiquiatra. Vocês, quando os psiquiatras, aí é que tu não vais e deixas um bom valor porque é um bom Ou por profissional. medicação, não é? Por medicação. Então, é quando preciso, chega é ao preciso. psicólogo, Devia ser não devia ser 25 20 euros, 20 Que euros. horror. Devia ser 15, ou então Meu devia ser de Deus. graça. Não, nem pensar. E se cobras 90 euros por uma consulta, 70, 60, mas é só uma conversa, é só uma hora para eu estar lá a Além de conversar. que está documentado que o pagamento da terapia faz parte da terapia, porque compromete a É o pessoa ao compromisso. processo. Não é? Porque a pessoa está a fazer de graça, é de género, vou lá ver o que é. Sim. Ela disse isto. Mas tu pagaste, é bom que faças. Não é? Exatamente. Porque pagaste por aquela informação, por aquele tratamento, não é? Por aquele processo, pagaste por aquilo, então tens muito mais Compromisso, chances de o exato. fazer, muito mais compromisso relativamente àquele processo. Não é? Eu aprendi isto na universidade, das poucas coisas que eu me lembro da licenciatura. acho que não aprendi é? nada disso. Eu tive uma professora que foi muito importante, a professora Maria João Beja, que a maioria dos alunos diziam que ela era um bocado fora da caixa, não é? Ela era muito fora da caixa, ela conseguia dar uma aula de 2 horas com um slide. Eu adorava aquilo, porque ela fazia-nos pensar. E há coisas que ela disse até hoje que eu não me esqueci, uma delas foi essa: o pagamento faz parte da terapia, do compromisso. Portanto, vocês querem ajudar pessoas e não sei o quê, ajudam mais se fizerem a pessoa pagar, do que se, olha, vou-te ajudar aqui com umas conversas e tal, que a pessoa entra para um vídeo, sai hoje, Sim. faz, não faz, dá igual, porque não há compromisso. E não vê valor? Não é? E isto realmente é um grande desafio. Eu também recebo mensagens às vezes no Instagram de meu filho é jogador de futebol, quer chegar, coisa, mas eu acho que ele não tem a mentalidade certa, o que é que eu faço? Não sei, assim, não sei. Mas é um grande desafio. Não é? Mas há pouco estavas a falar do dizer não sei. Eu acho que não é vergonha nenhuma. Eu acho que até sinto mais segurança numa pessoa que me diga, olha, não sei, vou ver, do que uma pessoa que esteja com aquela ânsia, com aquela tensão
de dar-me logo uma resposta. Eu sinto segurança nessa pessoa, mas eu tenho medo que as pessoas não sintam segurança em mim se eu disser não sei, porque é suposto eu ter todas as respostas. Isto é o meu ser humano a falar, não é? Nós todos temos as nossas inseguranças. Então, até a forma... Ou seja, eu até posso dizer não, é normal, não sei o que, posso sentir assim, mas depois eu cobro-me para ser exatamente o contrário. Isto é um desafio de mim para mim, não é? Eu sentir que tenho que ter as respostas, mas não me importa que outra pessoa esteja à minha frente não tenha. Eu por acaso, eu consigo inverter bem a coisa. Pá, se eu sinto mais segura desta pessoa, pá, estar a dizer, olha, não sei, mas deixa-me pensar. Pá, se calhar não há problema nenhum eu também dizer, olha, eu já fiz isto às vezes com atletas que trazem coisas fora do desporto. Digo, olha, eu vou pensar um bocadinho sobre o que tu me disseste, nós na próxima sessão falamos só sobre esse assunto. Pá, e dá-me tempo de pensar um bocadinho sobre o assunto, estudar sobre o assunto, não é? Lá está, a gente não sabe tudo, de todas as coisas, nem dentro da psicologia do desporto eu sei tudo, quanto mais se me trouxerem coisas fora dessa área. Às vezes acontece muito se calhar trazerem o meu irmão está com um problema, não sei o que achas que pode fazer, a minha mãe não sei o que achas que pode fazer, a namorada, não sei o que é que eu posso fazer. E uma pessoa não tem o leque de conhecimento disso tudo. Isso tudo, é uma mensagem muito importante de passar, que é... Eu acho que a psicologia, as pessoas ainda não entendem mais, mas ainda não entendem muito bem o que é que a psicologia inclui. Até lembrei-me agora de uma pessoa que recentemente veio falar comigo, olha Petra, esta criança fez um desenho assim, assim, assado. O que é que tu achas que é? Uma criança a fazer um desenho. Pode representar até alguma coisa, porque desenhou com uma coisa em cima do pai e outra coisa... Ok, tudo bem, mas eu não sei. Não sei, não conheço a criança, não conheço a família. Então, isto porque eu acho que ainda não se entende muito bem o que é que inclui tudo o que a psicologia é. E isto também é um desafio passar para as pessoas, o que é a psicologia, porque às vezes é difícil de explicar, até porque hoje em dia existe tudo e mais alguma coisa nas redes sociais. Se mistura muito vezes, com psicologia. Sim. Exatamente, e às vezes as pessoas nem conseguem distinguir bem o que é do quê, porque as pessoas só querem o resultado, as pessoas só querem resolver o problema. Agora, por que meio e por que estratégia, por que técnica e por que ciência que elas vão fazer isso, às vezes elas ainda não entendem muito bem porquê que eu preciso ir a um psicólogo e não posso ir a um terapeuta que diz que em 8 semanas o meu problema está resolvido, e porque é que eu tenho que ir fazer terapia que me dizem que eu tenho data para entrar e não tenho data para sair. Qual é a diferença? Então ainda não se percebe muito bem o que é a psicologia. Isso é uma coisa que é preciso batalhar ainda para se entender a ciência por detrás da psicologia, que outras profissões são muito fáceis de se perceberem, mas a psicologia às vezes ainda é um desafio de transmitir realmente o que é, o que significa, o que se faz, o que acontece numa consulta, quais são as estratégias, para as pessoas também perceberem os passos, não é? Para se perceber realmente o que é. Eu já tento, até porque eu sei que no meio do desporto as pessoas gostam de passos, não é? E já tento encaixar em temas o que é que gosto normalmente de falar, mas aviso sempre, olha, poderemos ter que passar mais tempo nisto e menos naquilo, poderemos ter que começar pelo fim, não pelo início, vai depender das necessidades das pessoas, porque a psicologia é tão complexa como o ser humano, porque a psicologia é o estudo do comportamento humano, não é? Eu costumo dizer isto muitas vezes quando estou a trabalhar o modelo cognitivo-comportamental, para as pessoas perceberem que não tem a ver com a situação externa e tem mais a ver com elas. A resposta ao externo tem mais a ver contigo do que o externo. E às vezes quando eu estou a explicar isto, eu estou a dizer, olha, basta tu veres que diante da mesma situação, duas pessoas diferentes respondem de forma diferente. Não é? Então, se duas pessoas diferentes respondem de forma diferente diante da mesma situação, a questão não é a situação, é a pessoa, é a complexidade e a diferença do ser humano. Mas eu ainda vou mais longe, muitas vezes, que é a mesma pessoa, em momentos diferentes, responde de forma diferente diante da mesma situação. Se tu fores ofendida a um sábado à tarde, depois de teres acordado à hora que querias e foste a um brunch com as tuas melhores amigas, e ao sol, e é na praia, e és ofendida à tarde, é uma coisa. Se tu és ofendida uma quinta de manhã, no trânsito, depois da quarta à noite, teres estado a fazer um relatório até às tantas, porque o teu chefe pediu-te à última da hora, se calhar vais responder de outra. E és a mesma pessoa. Esta é a complexidade daquilo que é a mente humana e daquilo que é o comportamento humano. Porque é que eu durante 8 semanas consegui treinar, comer bem, fazer tudo o que eu queria e agora de repente... Não sei. Complexidade do ser humano. Uma pessoa pode ser por uma coisa, outra pessoa pode ser por outra. Há pessoas que se motivam mais pelo extrínseco, outras mais pelo intrínseco. Há pessoas que se motivam mais com recompensas, há pessoas que se motivam mais com o processo. Há pessoas que gostam mais de estar com pessoas, há pessoas que gostam de estar mais sozinhas, há pessoas que gostam mais de música, há pessoas que gostam mais de teatro, há pessoas... e a complexidade do ser humano isso resume é tudo isto. numa frase típica que o psicólogo diz muito. Depende.
É a não nossa é? resposta preferida. Exatamente, e as pessoas pensam que é para irritar, não, mas é porque depende. Depende. E depois temos que fazer muitas perguntas, não é? Para poder chegar lá. Mas isto para dizer que às vezes este é um desafio, a gente não conseguir chegar a uma resposta fixa. E eu muitas vezes no meu trabalho eu digo, olha, vamos tentar fazer isto, vamos ver se resulta. Eu acho que pode resultar ou que pode ajudar. Se não resultar daqui a X tempo, nós tentamos assim, porque eu percebo o que me estás a dizer, tenho as ferramentas, mas eu não sei como é que tu vais reagir a isto, evoluindo sobre isto e continuando a fazer isto. Portanto, vamos ver. E muitas vezes estamos nisto, olha, vamos tentar isto e vamos ver. Não há uma resposta certíssima certa, que vai trazer um resultado principalmente fora da patologia. Porque a patologia, não é? A doença mental em si, sendo uma doença, tem protocolos mais fixos. Sim. Nós não trabalhamos, eu e tu não trabalhamos com patologia. Nós trabalhamos com o espectro da saúde mental que ainda não chegou à doença mental. E nós trabalhamos com performance e com desenvolvimento e com potenciação do ser humano e com autoconhecimento, não é? Nós trabalhamos com coisas ainda mais complexas do que tens isto. Sim, é muito diferente. Já trabalhei com. Ainda trabalho de vez em quando, a minha equipa trabalha, mas já trabalhei com pessoas com depressão e com um diagnóstico fechado e que tem lá um protocolo que deve ser seguido. Existe ali uma coisa que deve ser orientada, mas quando eu trabalho com pessoas que não têm patologia nenhuma, é muito mais. No Complexo. flow é muito mais complexo, porque eu não sei o que é que a pessoa, nem o que é que vai trazer, o que é que vai acontecer. Claro que há uma estrutura na nossa cabeça, mas é como se também se diz, cada pessoa é uma pessoa. E tu disseste é muito importante, que não existe uma resposta certa para aquele problema, para aquela situação. E isso também traz muita humildade. E eu acho que não entra no tema, mas uma das características que nós mais temos que ter é a humildade, para dizer, olha, vamos experimentar, vamos tentar e vamos ver se resulta. E acho que também é importante que as pessoas percebam que quando nós dizemos isso não é porque mas tu não estudaste, mas tu não é isso, é porque tu és uma pessoa, outra pessoa é outra. Eu acho que também é por isso que muitas vezes as pessoas pensam que têm uma veia de psicólogo, porque acham que a psicologia é só chegar e conversar, não é? Sim. Mas realmente é uma dificuldade ou um desafio da psicologia a sermos tão taxativos. Logo também há mais espaço, como estavas a dizer, a ver tanta gente na internet a ter uma veia de psicólogo, porque acham que é só chegar e falar. Mas há realmente coisas. Se a gente estudou 5 anos, não é? Só entre licenciatura e mestrado, é porque há ciência. Mas a ciência é social, não é uma ciência exata. Sim. Isso é outro desafio, é as pessoas pensarem que todas são meio psicólogas. Porquê? Mais com as redes sociais, as pessoas ouvem uma coisa aqui, ouvem um psicólogo ali, ouvem um psicólogo ali e vão replicar aquilo que nos dizem. Epá, eu no outro dia... No outro dia estava a ouvir uma palestra, quase que não saltou a tampa. A pessoa passou, aquilo era psicologia. A pessoa estava a falar sobre crenças e como é que o nosso comportamento é influenciado pelas nossas crenças e por aquilo que nós passamos na nossa infância e na nossa adolescência e como é que isso hoje em dia se traduz nas nossas emoções e se traduz no nosso comportamento. Sim, obrigado. E eu, sim, mas isso é psicologia, mas quem és tu para estar a falar sobre isso? Tipo, e é psicologia. E hoje em dia as pessoas ouvem e reproduzem e replicam e eu... Como se fosse deles, não é? Mas já existe. Tipo... Eu acho que tudo o que eu falo, eu tenho muita tendência a dizer, eu não inventei isto, pessoal. Isto é só a junção de 3 coisas que já estão documentadas e que é mais prático falar desta forma. Mas eu até hoje acho que não inventei nada. Até o POTA está completamente documentado que tu, em questões de gestão de tempo, tens de começar por prioridades. Aquele modelo que diz prioritário, urgente, não urgente, já existe há milhares de anos. Os objetivos, o SMART, já existe há milhares de anos. As grelhas da gente organizar-se à semana ou ao mês, já existe há milhares de anos. Eu só organizei aquilo de forma a ser mais prático para os dias de hoje, que as pessoas têm dificuldade em absorver informação de forma mais textual e preferem coisas mais esquematizadas. E o meu próprio cérebro funciona muito com esquemas e traduzir coisas muito longas em coisas mais curtas. Mas eu não inventei nada. E é muito difícil hoje em dia inventar alguma coisa. A gente pega no que já existe e adequa a linguagem de hoje e às gerações de hoje e às necessidades de hoje. Agora, realmente isso é um desafio, porque chega aqui uma pessoa com um bocadinho mais de lata e às vezes essa lata nasce até da inconsciência, da profundidade que a psicologia tem, não é? Tem um bocadinho mais de lata, dizer 8 semanas, como estavas a dizer há pouquinho, 8 semanas eu curto uma depressão, etc, etc. E isso realmente para nós é um desafio, porque eu não te consigo dizer se é em 8 semanas, eu nem te consigo dizer, sinceramente, se algum dia, por exemplo, se tu tens um trauma, se tu tens algum trigger que realmente te deixa muito ansioso, ansiosa, eu não te consigo dizer se tu, inclusivamente, algum dia vais deixar de sentir isso. Exatamente. O que eu te consigo dizer é que tu provavelmente vais conseguir responder melhor ao contexto, independentemente do que estás a sentir. E vais conseguir separar o que estás a sentir daquilo que é real. Fazer, não é? Sim. Porque tu confundes o que sentes com a realidade. O que eu te consigo
garantir é que ao longo do tempo vais responder melhor ao contexto. Eu nem sequer te consigo garantir que tu vais deixar de sentir, porque às vezes há coisas que, pá, que estão aqui, que estão entranhadas e já está. E não há nada que a gente possa fazer a não ser aprender a lidar com aquilo. Por isso é que se fala muito em gestão de emoções, gestão de stress, e não eliminar o stress e controlar as emoções. Não é? Nós gerimos as coisas da melhor forma. E realmente quando falamos assim, não é? Neste tom tão pouco exato, é um desafio as pessoas perceberem que nem sempre temos a resposta da montanha. Exatamente. E acho que são poucos, não é? Sim, são poucos desafios. São. Isto agravando, e já para terminar, agravando com a questão de que um psicólogo estuda 5 anos, não é? E faz um ano de estágio, que é um grande desafio, e é obrigatório, e é um grande desafio encontrar estágio profissional, para depois entrar no mercado e serem raros os meios em que tu consegues um trabalho digno. E tipo das 9 às 5, imagina. Sim. Tipo um contrato com 40 horas por semana e que recebes um salário X. Não. Vais conseguindo aqui um cliente paciente ali, vais conseguir uma formação numa aqui. Clínica, numa clínica, noutra clínica, ou então tens a sorte de entrar num hospital, ou entrar no Estado, numa organização, ou numa escola. Não é? Mas uma escola é um grande desafio, porque é um psicólogo para milhares de como crianças, na prisão, não é? Eu tirei o mestrado em forense, explorei em algum momento de trabalhar na área forense. Uma prisão é um psicólogo para uma prisão inteira, não é? Ganhar 5 euros a hora. Portanto, isto é mais um desafio, que tudo o que estávamos a dizer, mais, sim, não é? E se calhar podemos adicionar o facto de a doença do século foi uma doença mental. Que a doença que mais está a tirar vidas é uma doença mental. Que ainda nos veem como este profissional que estávamos a ver, não é? A pessoa que não é, que não é. E que além disso, estudas ao mesmo tempo que um médico estuda e que vais para o mercado e que o que nos encontra é isto. Por isso, respeitem os psicólogos. Sim, respect. Sim, respeitem mesmo, porque se nós fazemos aquilo que fazemos e continuamos a lutar pela nossa profissão, é porque temos muito amor para aquilo que fazemos. E acreditamos muito naquilo que fazemos. Exatamente. Mas pronto, força para nós. Que Deus nos ajude. Vamos a isto. Força, Nádia. Força, Petra.